A linha gótica era a última grande muralha nazista na Itália. No centro dessa muralha, um ponto estratégico impedia o avanço dos aliados em direção ao Vale do Pó, o Monte Castelo. Após 4 tentativas frustradas e centenas de vidas perdidas, a missão de romper esse impasse caiu sobre os ombros de soldados que muitos subestimavam: a 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. Hoje, vamos entender como os pracinhas brasileiros superaram o ceticismo internacional e conquistaram o impossível, na maior e mais heróica batalha da nossa história militar. Depois da libertação de Roma, em junho de 1944, a guerra na Itália parecia caminhar para o fim. Mas os alemães tinham uma última carta na manga. Eles recuaram para o norte e criaram uma das linhas de defesa mais formidáveis da Segunda Guerra Mundial: a linha gótica. Imagine quase 320 quilômetros de terreno montanhoso, uma fortaleza natural nos Apeninos. Os alemães transformaram cada colina em um ninho de metralhadoras. Eles cavaram trincheiras, instalaram posições de artilharia, espalharam campos minados e fossos antitanques, e o mais importante, do alto das montanhas, eles tinham uma visão panorâmica, podendo ver cada movimento dos soldados aliados, que tentavam se aproximar. Qualquer avanço era um convite para a morte. Romper a linha gótica era crucial. Era o caminho para o coração industrial da Itália e, eventualmente, para o coração do próprio Terceiro Reich. No meio desse caminho, como um guardião infernal, estava o Monte Castelo. Ele não era a montanha mais alta, mas sua posição era estratégica. Controlar o castelo significava abrir a passagem para Bolonha, um importantíssimo centro logístico. Sem Bolonha, o exército alemão no norte da Itália ficaria isolado. E a tarefa de tomar esse monte foi entregue aos brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, AFB. Em 24 de novembro de 1944, os pracinhas iniciaram o primeiro ataque. A confiança era alta, mas a realidade foi brutal. Os alemães, bem trincheirados, repeliram o avanço com uma chuva de fogo de morteiros e metralhadoras. O ataque fracassou, mas 2 tentativas foram feitas nos dias seguintes, todas sem sucesso. A cada tentativa, mais brasileiros caíam. A frustração e o número de baixas começaram a pesar no moral da tropa. Uma 4ª tentativa, em 12 de dezembro, também terminou em fracasso. O comando aliado começou a olhar com desconfiança para os soldados brasileiros. A missão parecia impossível. E então, o pior inimigo chegou: o inverno, um dos mais rigorosos da história da Europa. Nas montanhas, a temperatura despencou para 18 graus negativos. Os pracinhas, vindos de um país tropical, não tinham treinamento nem equipamento adequado para lutar na neve e no frio extremo. Muitos sofreram com congelamento. O combate direto parou, mas a guerra de atrito continuava, com patrulhas e bombardeios constantes. Para muitos, aqueles meses congelantes no topo do mundo foram o verdadeiro inferno. Eles não lutavam apenas contra os alemães, mas contra a própria natureza. Mas a primavera traz esperança. Em fevereiro de 1945, com o frio diminuindo um pouco, um novo plano foi traçado. Desta vez, seria um ataque coordenado, com forte apoio da artilharia e da Força Aérea Aliada. Os brasileiros não atacariam sozinhos. Era a Operação Encore, a missão de tomar o Monte Castelo. No entanto, continuava sendo dos pracinhas. Era a hora da verdade, a chance de provar seu valor e honrar seus companheiros caídos. No dia 21 de fevereiro, o ataque final começou. O jornalista Joel Silveira, que acompanhava a AFB, descreveu a cena de forma impressionante. Ele narrou ver, com sua luneta, os pequenos pontos que eram os pracinhas, agachados, rastejando colina acima em direção ao cume. E do topo, o som inconfundível das metralhadoras alemãs, as MG-42, apelidadas de Lurdinhas pelos brasileiros, que disparavam rajadas, que soavam como gargalhadas sinistras e mortais. Foi um combate feroz que durou 12 horas. Cada metro de avanço foi conquistado com sangue e coragem. Os brasileiros subiram sob fogo incessante, usando granadas, baionetas e pura determinação
para tomar as casamatas alemãs uma a uma. Até que, finalmente, às 5h50 da tarde, a voz do comandante brasileiro, o coronel Franklin, ecoou forte pelo rádio. Estou no cume do castelo. A notícia se espalhou como um raio. O general Cordeiro, ao lado do jornalista, confirmou. Castelo é nosso. A defesa alemã, no monte, havia finalmente ruído. Aquela vitória não foi apenas estratégica. Foi uma vitória moral. Os brasileiros provaram para o mundo e para si mesmos do que eram capazes. A tomada do Monte Castelo foi o ponto de virada. A partir dali, a linha gótica começou a desmoronar. A FB avançou rapidamente. Em 5 de março, conquistaram Sopraçosso e Castel Nuovo. Em 15 de abril, enfrentaram sua batalha mais sangrenta na tomada de Montese e venceram. 6 dias depois, chegaram a Zoca, enquanto os aliados finalmente entravam em Bolonha. O fim da guerra na Itália estava próximo, os eventos se aceleraram. Em 28 de abril, Benito Mussolini foi capturado e executado no dia seguinte em Fornovo de Taru. Os pracinhas brasileiros realizaram um feito espetacular. Cercaram e forçaram a rendição de mais de 15.000 soldados da 148ª Divisão Alemã, junto com parte de uma divisão italiana. Foi uma das maiores rendições em massa do fronte italiano. No dia 2 de maio, a campanha na Itália foi declarada encerrada. Uma semana depois, a Alemanha se rendeu incondicionalmente. A Segunda Guerra Mundial na Europa havia acabado. Em pouco mais de 7 meses de campanha, a Força Expedicionária Brasileira acumulou 21 vitórias. Capturou mais de 20.000 soldados inimigos, 80 canhões e milhares de veículos. A cobra fumou. E fumou de verdade. A história da conquista do Monte Castelo é mais do que um relato de guerra. É uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, a coragem, a resiliência e a determinação podem levar à vitória. É uma página de heroísmo que nunca deve ser esquecida. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essa incrível história do Brasil na Segunda Guerra, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!